Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 26 de maio, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. No programa de hoje, vamos falar sobre o cenário das eleições legislativas nos Estados Unidos, o comércio de aço entre o Brasil e o mercado americano e as atualizações da nova regra NR1. Começando pelas eleições legislativas nos Estados Unidos, que acontecem no dia 3 de novembro. A gente está diante de um cenário de bastante instabilidade política que atrai muita atenção internacional. Para dar uma dimensão da situação, as estimativas da Idea Big Data calculam uma probabilidade altíssima, na casa dos 90%, de o Partido Democrata retomar o controle da Câmara dos Deputados por lá. E para entender o peso real desse cenário, o professor Oliver Stuenkel, que é especialista em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, traz um ponto crucial. Ele explica que foram muito raras as vitórias do partido do presidente nas eleições de meio de mandato nas últimas décadas. A história eleitoral norte-americana quase sempre joga contra o partido que ocupa a Casa Branca nessas circunstâncias. Somado a isso, a taxa de desaprovação do atual governo americano subiu recentemente, batendo 56,6%. Esse é um reflexo bem direto do aumento do custo de vida e, claro, dos conflitos internacionais em andamento. É importante lembrar que existe uma diferença estrutural grande entre as casas legislativas americanas. Na Câmara, os mandatos são de apenas 2 anos, então a casa reage muito rapidamente ao humor nacional. Já no Senado, a disputa é bem mais acirrada, dividida praticamente ao meio. O processo de avaliação dos candidatos é mais longo, porque os mandatos duram 6 anos e apenas 35 das 100 vagas estão em jogo agora. O clima atual é de uma incerteza eleitoral sem precedentes. Esforços recentes para tentar alterar as regras do voto por correio e novas exigências de identificação criam um ambiente que, como bem pontua o professor Stuenkel da FGV, só costuma acontecer em democracias instáveis e menos consolidadas. Passando para o comércio de aço entre Brasil e Estados Unidos, o mercado siderúrgico enfrenta um cenário bastante desafiador hoje, puxado principalmente pela política tarifária americana. As exportações de produtos semi-acabados de aço aqui do Brasil para os Estados Unidos despencaram. Foi uma queda muito expressiva de 52% quando a gente compara o primeiro quadrimestre do ano passado com o mesmo período deste ano. O impacto financeiro para o setor é severo, sem dúvida. A receita gerada por essas exportações específicas caiu mais de 53% em um curto espaço de apenas um ano. Basicamente recuou de quase 825 milhões de dólares para cerca de 385 milhões. A economista Lia Valls Pereira, pesquisadora do FGV-IBRE, ressalta um ponto interessante. O setor de siderurgia sempre foi muito protegido. Ela observa que existem problemas estruturais pesando sobre a indústria no mundo todo e essa temática do excesso de capacidade vai continuar sendo uma realidade para os Estados Unidos, independentemente de quais sejam as políticas tarifárias do momento. Diante disso, líderes da indústria, como o Instituto Aço Brasil, enxergam a diplomacia como o principal caminho. A grande expectativa é conseguir restabelecer os canais de negociação e, quem sabe, retomar aquele acordo de cotas que chegou a funcionar no passado. Agora sobre o cenário corporativo brasileiro e a nova regra NR1. Entra em vigor hoje a atualização da norma regulamentadora número 1, que estabelece o modelo inédito de segurança e saúde ocupacional. A mudança mais profunda acontece no GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A partir de agora, passa a ser obrigatório incluir fatores ergonômicos e psicossociais nesse mapeamento. Isso significa que questões complexas como saúde mental, sobrecarga de trabalho e assédio deixam de ser apenas pautas de recursos humanos e passam a integrar o núcleo da conformidade legal das empresas. O professor Paulo Renato Fernandes, da FGV Direito Rio, alerta para um cuidado essencial. O contrato é a primeira linha de proteção da empresa e do empresário. Com esse novo desafio burocrático batendo a porta, é fundamental que as organizações utilizem contratos muito bem elaborados, aditivos, instrumentos regulatórios internos para dar conta de gerenciar todas essas novas responsabilidades. E vale o aviso de que o descumprimento das novas exigências traz consequências extremamente rigorosas. As organizações ficam sujeitas a multas que começam em R$ 670, mas que podem passar facilmente dos R$ 200 mil em casos considerados graves. Existe ainda o risco de ações civis públicas por dano moral coletivo e até mesmo a interdição de setores inteiros pelo Ministério Público do Trabalho. Para garantir essa adequação, os especialistas recomendam passos estruturais bem claros. As empresas precisam urgentemente fortalecer os canais de comunicação interna, além de treinar os gestores em inteligência emocional.
É preciso também implementar políticas rigorosas de compliance e, muito importante, garantir a participação ativa de todas as equipes na identificação dos perigos do dia a dia. Afinal, a adaptação a essas regras é agora uma parte central da estratégia de negócios e da sustentabilidade corporativa. Esse foi o Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!